Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa primeira aula, que vai envolver função exponencial, nós vamos dar uma revisada nas propriedades da potenciação e da radiciação e resolver alguns exercícios aplicando essas propriedades. Barbadinha. Então, primeiro vamos definir o que é uma potenciação. Tá? Então, seja o número real A e o número natural n maior ou igual a 2. Nós chamamos de potência o resultado de A elevado a n, a gente fala dessa forma, A elevado a n, tal que o A elevado a n é igual a vezes A vezes A e assim por diante vezes A. Tá? Então, quantos ases aqui a gente vai multiplicar? Né? O número de ases que nós vamos multiplicar aqui é igual a esse n que está aqui em cima. Então, esse n, tá, que a gente chama de expoente, ele indica quantos fatores A nós vamos multiplicar. Tá? Então, a potência, na verdade, ela é o resultado de um produto de fatores iguais. Tá? Então, aqui nós vamos ter n fatores. Ó, tá? Então, esse n indica quantos fatores. A gente também pode dizer que a potência, escrita dessa forma, é uma maneira de escrever um produto de fatores iguais de uma forma simplificada. Em vez de estar escrevendo um monte de vários fatores aqui iguais, a gente simboliza dessa forma, fica mais condensado. Tá? Imagina se a gente tivesse 100 fatores, né? Nós não vamos escrever 100 fatores iguais, nós vamos indicar na forma de potência. Tá? Então, por exemplo, a 3 elevado à quinta. Então, nós vamos fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Nós temos 5 fatores iguais a 3. Tá? E o resultado é 243, fazendo as multiplicações. B, ó, 2 elevado à quarta. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu tenho 4 fatores iguais a 2. Isso dá 16. Tá? Então, a potência vai indicar um produto de fatores iguais. Veja que aqui eu tenho uma simplificação. Ó, A na N igual a B, onde esse B é o resultado aqui. Ó, tá? Aqui o 3 está no lugar do A, o 5 está no lugar do N e o 243 está no lugar do B. Tá? Então, a gente chama este A aqui de base da potência, o N é chamado de expoente da potência e o B é chamado de potência. Quer dizer, o resultado da potência chama-se potência. Tá? Barbadinha. Tá? Exemplo C, ó, menos 4 na terceira. Veja que o menos 4 está entre parênteses, com o sinal negativo junto. Então, o sinal também está elevado à terceira. Então, a base aqui é o menos 4. Então, eu vou multiplicar o menos 4 por ele mesmo 3 vezes. Ó. Tá? Isso vai dar menos 64. Aqui, negativo vezes negativo dá positivo, e positivo vezes negativo dá negativo. Quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado vai ser sempre negativo. Tá? Observação 1. Ó. Se eu tenho uma base elevada ao expoente 1, isso é igual à própria base. Então, A elevado a 1 é o próprio A. Tá? Ou quando eu tenho um número sozinho que não aparece expoente, é porque o expoente dele é 1. Tá? Isso muitas vezes nós vamos precisar depois. Tá? Letra D, ó, 3 elevado a 1 é o próprio 3. Tá? E ó, menos 2 elevado a 1 tá? É o menos 2. E assim por diante. Tá? Observação 2. Ó. A elevado a 0 é igual a 1. Então, se eu tenho uma base A elevado a 0, isso vai ser igual a 1 desde que o A seja diferente de 0. Ó. Tá? Então, toda potência com expoente 0 e a base é diferente de 0, então o resultado é 1. Tá? Então, o A tem que ser diferente de 0, a base. Tá? Por exemplo, aqui, ó, 5 elevado a 0 é 1. Tá? G, ó, menos 100 elevado a 0 é 1. E assim por diante. Tá? Barbadinha. Tá? Antes de adiante, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe seu comentário. Tá? Barbadinha. Tá? Continuando, então. Ó. Tá? Então, as propriedades da potenciação. A primeira propriedade, ó, tá? A na M vezes A na N. Veja que aqui eu tenho produto de duas potências com a mesma base. Tá? Então, a gente chama essa propriedade de produto de potência de mesma base. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai conservar a base e somar os expoentes. Tá? Bem barbadinha. Por exemplo, ó, 5 na terceira vezes 5 na 7. A base é 5, então eu vou conservar o 5 e somar os expoentes. Então vai ficar 5 elevado a 10. 3 mais 7, 10. Tá? Barbadinha. B, ó. Bom, antes do B, se eu resolver o 5 na 10, vai dar 9.765.625.
Tá? Normalmente, quando a gente tem potências com valores muito altos, a gente não resolve. Mas aqui só por curiosidade para vocês verem que dá números altos isso aqui. Tá? Letra B, ó. 2 na quarta vezes 2 na terceira vezes 2. Lembro que o 2 aqui não aparece expoente, é porque é 1. Então eu vou conservar a base 2 e somar o expoente. É 4 mais 3, 7. 7 mais 1 daqui vai dar 8. Então 2 na oitava. Daí resolvendo 2 na oitava dá 256. Tá? Letra C, ó. X na terceira vezes x na sexta. Tem mesmo a base x, então eu vou conservar o x e somar o expoente. 3 mais 6, 9. Então fica x na nona. Certo, gente? A segunda propriedade, ó. A na m dividido por A na n. Eu tenho agora uma divisão de potência com a mesma base. Ó. Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou conservar a mesma base e diminuir os expoentes. Tá? O expoente do numerador menos o expoente do denominador. Ou seja, o expoente do dividendo menos o expoente do divisor. Tá? Também pode aparecer assim, ó, A na m dividido por A na n. Tá? Então, conserva a base A e diminui o expoente, m menos n. Exemplo A, ó, 7 na quinta dividido por 7 na 2. Eu vou conservar a base, que é 7, e fazer a subtração. 5 menos 2, 3. Tá? Fica 7 na terceira. Que dá 343. Letra B, ó. X na oitava dividido por x na sexta. Então, divisão de potência de mesma base. Eu vou conservar a base, que é o x, e diminuir o expoente. 8 menos 6 dá 2. Então, x ao quadrado. Barbadinha. Terceira propriedade. A na m e tudo elevado a n. Quer dizer, eu tenho uma potência de uma potência, ou uma potência elevada a outro expoente. Então, nesse caso, eu vou conservar a base original aqui da primeira potência e multiplicar os expoentes entre si. Então, isso aqui é A elevado a m vezes n. Tá? Bem facilzinho, ó. Por exemplo, ó, 3 elevado à quarta elevado ao quadrado. Tá? É como se eu tivesse 3 na quarta ao quadrado. Tá? Então, isso vai dar 3 na oitava. Eu vou multiplicar os expoentes, conservar a base e multiplicar o expoente. Tá? Ou, como eu estava dizendo aqui, ó, tá? Bom, isso aqui dá 6.561. Eu posso pensar assim também, ó, 3 na quarta vezes 3 na quarta. Porque eu tenho a base do expoente 2 aqui é o 3 na quarta. Então, esse 3 na quarta está elevado a 2. Então, é 3 na quarta vezes 3 na quarta. E aí eu tenho potência, produto de potência de mesma base. Então eu conservo a base, que é o 13, e somo expoente. 4 mais 4, 8. Tá? É uma outra maneira de pensar, que é isso que isso aqui está indicando. Tá? Então, uma maneira para a gente fazer mais rápido, em vez de estar repetindo a base, multiplicando, a gente multiplica direto os expoentes entre si. Tá? Letra B, ó. X na 2 na terceira. Tá? Então eu vou conservar a base, que é o x, e multiplicar o expoente. Então vai ficar x na sexta. Em vez de fazer x na 2, vezes x na 2, vezes x na 2. Ó, que vai dar x na sexta também. Tá? Então imagina se eu estou elevando isso aqui a 20. Né? Então a gente não vai botar 20 potências multiplicando. Por isso que tem essa propriedade para fazer direto. Certo? Letra C, ó. X ao quadrado elevado à quinta, elevado à terceira, elevado à segunda. Então tem uma potência de potência de potência, assim por diante. Então, a base original aqui da primeira é x, eu vou conservar o x e multiplicar o expoente. É 2 vezes 5, 10, 10 vezes 3, 30, e 30 vezes 2, 60. Então fica x na 60. Uma barbadinha. Quarta propriedade, ó. A vezes B e tudo elevado a n. Ou seja, eu tenho uma potência de um produto de fatores. Então, o que a gente faz aqui? A gente eleva cada fator àquele expoente. Tá? Então, A na n vezes B na n. Tá? Então, isso só vale quando é multiplicação aqui, ou divisão, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Quando tem soma ou subtração, não pode. Aí a gente sabe que é produto notável. Né? Então, exemplo, ó, 4 vezes 3 ao quadrado. Então, isso vai dar 4 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Eleva cada um ao quadrado. Tá? B, ó. XY na terceira. A operação entre o x e o y é multiplicação. Então, vai dar x na terceira vezes y na terceira. Barbadinha. Tá? C, ó. 5xy. É 5 vezes x vezes y. Tudo ao quadrado, eu elevo cada um ao quadrado. Então, 5 ao quadrado vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado. Aí, resolvendo 5 ao quadrado, então isso vai ficar 25x2, y2. Tá? Barbadinha. Tá? Quinta propriedade. Agora é uma divisão elevada a um expoente. Ó.
Tá? Então, ou uma fração elevada ao expoente. Então, aqui a gente vai elevar também cada um ao expoente. Ó. Então, A na n sobre B na n. Tá? Por exemplo, 2 terços na terceira. Eu vou elevar o 2 na terceira e o 3 na terceira. 2 na terceira dividido por 3 na terceira. E aí 2 na terceira é 8 e 3 na terceira é 27. Barbadinha. B, ó, 5 meios ao quadrado. Então eu vou elevar o 5 ao quadrado e 2 ao quadrado. Isso vai dar 25 quartos. C, ó, x sobre y na quarta. Tá? Então, uma potência de uma fração, de uma divisão. Eu elevo cada um na quarta. X na quarta sobre y na quarta. Sexta propriedade, a potência com expoente negativo. Então, sempre quando a gente tem uma potência de expoente negativo, a gente vai inverter e trocar o sinal do expoente. Ó. Tá? Então, vai ficar 1 sobre A na N. Tá? E o sinal do expoente muda, vai trocar. Então, era negativo, vai ficar positivo. Tá? Então, aqui, ó, desde que esse A seja diferente de zero, porque senão aqui eu teria divisão por zero, que não pode. Tá? Primeiro mandamento da matemática diz, nunca dividirás por zero. Barbadinha. Aqui, o exemplo A, ó, 3 elevado a menos 2. Veja que o 3, né, a base é 3 elevado a expoente negativo. Então, eu vou inverter e trocar o sinal do expoente. Aí eu poderia colocar 1 terço e tudo elevado ao quadrado. Só que 1 ao quadrado é 1, né? Tá? Que nem aqui, ó, 1 elevado a n é o próprio 1. Por isso que eu não botei entre parênteses. Tá? Então, isso aqui vai ficar 1 nono. Certo? B, ó. 2 elevado a menos 5. Então, vai ficar 1 meio elevado a mais 5. Tá? Ou seja, 1 sobre 2 na quinta. Tá? Isso vai dar 1 sobre 32. Aí, exemplo C, ó. X elevado a menos 2. Então, vai ficar 1 sobre x ao quadrado. Letra D, ó. 1 sobre x na menos 3. Agora o expoente negativo está no denominador. Tá? Então, se eu passar esse x na menos 3 para numerador, vai trocar o sinal. Quer dizer, se eu inverter isso aqui, tá? Eu tenho 1 sobre x na terceira. Se eu fizer 1 vezes x na menos 3, x na terceira sobre 1, trocando esse sinal. Tá? Então, 1 vezes x na terceira, que é o x na terceira. Tá? Troca o sinal do expoente. Aqui é a mesma coisa, 7 sobre y na menos 4. Tá? Se eu inverter, passar o y na menos 4 para numerador, vai trocar o sinal do expoente, fica 7y na quarta. Tá? Letra F, ó, 3 quintos elevado a menos 3. Uma fração aqui elevada a menos 3. Tá? Que nem eu disse no início aqui, ó. Tá? Eu poderia ter colocado aqui, né, 1 terço tudo elevado ao quadrado. Tá? Aqui é a mesma coisa, eu tenho 3 quintos a menos 3. Então, ao inverter a base, vai ficar 5 terços elevado a mais 3. Tá? E aí agora eu aplico aquela propriedade quinta ali, elevo na terceira o 5 e na terceira o 3, que dá 125, 27 avos. Às vezes a gente usa mais de uma propriedade numa mesma situação. Tá? Propriedade 7. A elevado a P sobre N. Uma potência com expoente fracionária. Então, sempre que eu tiver uma potência com expoente fracionária, né, isso aqui é equivalente, né, a uma raiz, onde o índice do radical é o denominador do expoente e o expoente do radicando aqui, né, é o numerador da fração do expoente. Tá? Então, A elevado a P sobre N é a raiz enésima de A na P. Então, o numerador é o expoente do radicando e o denominador é o índice do radical. Tá? Muitas vezes a gente precisa, quando vier uma expressão assim, potência expoente fracionária, a gente precisa transformar para a forma de raiz. E às vezes, na forma de raiz, eu tenho que transformar para potência para poder trabalhar. Então, é bom fazer essa relação. Tá? Então, exemplo A, ó, 2 elevado a 3 meios. Tá? Então, o denominador é 2, o denominador é o índice. E o numerador, o 3, vai ser o expoente. Então, vai ser raiz quadrada de 2 na terceira. O 2 aqui não precisa aparecer com a quadrada. Então, vai ficar raiz quadrada de 8. Né? 2 na terceira é 8. B, ó, 5 elevado a 2 terços. Tá? Então, vai ficar raiz cúbica de 5 ao quadrado. Ou raiz cúbica de 25. Exemplo C. X elevado a 3 quintos. Então, vai ficar raiz quinta de x na terceira. O denominador é o índice e o numerador é o expoente do radicando. Tá? Radiciação. Tá? Então, a radiciação, a gente já viu, a gente representa dessa forma.
Tá? Eu vou ler assim, raiz enésima de A é igual a um resultado R. Tá? Então, qual é a nomenclatura que a gente, assim como na potência a gente dá o nome, né? Base, expoente, né? E potência, aqui também tem nome. Ó. O A é chamado de radicando, esse número que está dentro desse símbolo aqui. Tá? O N, que é o númerozinho lá em cima, é chamado de índice. Tá? O R é chamado de raiz. Tá? Quer dizer, o resultado da radiciação é a raiz. Tá? E esse símbolo aqui é o símbolo do radical. Tá? O símbolo de radical. Tá? Então, isso aqui ó, também pode ser escrito, é equivalente a isso aqui. Se eu tenho uma raiz enésima de A igual a R, isso significa que o R elevado ao expoente n tem que dar o A. Quer dizer, o R elevado ao índice n aqui tem que dar o A. Aí eu faço essa volta aqui. R elevado a n é o A. Tá? Por exemplo, ó, raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 elevado à terceira ó, é 8. Tá? B, ó, raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? 8 ao quadrado é 64. Tá? C, ó, raiz quarta de 81 é 3. Por quê? 3 na quarta é 81. Tá? D, raiz cúbica de menos 125 é menos 5. Por quê? Menos 5 na terceira é menos 125. E assim por diante. Tá? Então, é equivalência aqui entre as duas notações aqui, na forma de radical e na forma de potência. Tá? Então, vamos ver as propriedades da radiciação. Primeira, raiz enésima de A vezes B, uma raiz de um produto. Tá? Assim como tinha uma potência de um produto que a gente elevava a cada um, aqui também eu vou tirar a raiz de cada um e multiplicar. Fica a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Ó. Por exemplo, a raiz cúbica de 8 vezes 2. Isso dá a raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 2. E a raiz cúbica de 8 é 2, ó, então fica 2 raiz cúbica de 2. A raiz aqui que não é exata, a gente deixa indicado. Letra B, ó, raiz quadrada de 5xy. Tá? Então, raiz de um produto. Então, raiz de 5 vezes raiz de x vezes raiz de y. Calcula a raiz de cada um. Tá? Segunda propriedade, raiz enésima de A sobre B. Então, a raiz de uma divisão ou de uma fração. Então, da mesma forma, semelhante à potência de uma fração, que eu elevava a cada um, aqui também eu vou tirar a raiz de cada um. Então, raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. Por exemplo, a raiz quadrada de 5/3. Então, isso vai dar a raiz quadrada de 5 sobre a raiz quadrada de 3. O B, raiz quarta de 5/16. Vai ser a raiz quarta de 5 sobre a raiz quarta de 16. Só que a raiz quarta de 16 é exata, tá? É 2, porque 2 na quarta é 16. Então fica a raiz quarta de 5 sobre 2. O C, ó, tá? Raiz quadrada de 9/4. Raiz quadrada de 9 sobre raiz quadrada de 4. Como essas raízes são exatas, né? Então vai ficar 3/2. Tá? Barbadinha. A terceira propriedade, raiz enésima de A na N. Eu tenho uma raiz em que o índice é igual ao expoente. Ó, tá? Isso aqui também pode vir escrito dessa forma. Tá? Esse expoente N está elevando todo o radical. Quer dizer, esse expoente pode estar no radicando ou para toda a raiz, que vai dar a mesma coisa. Isso aqui é igual ao próprio A. Quer dizer, o expoente com o índice eles se simplificam. Então vai ficar apenas a própria base da potência aqui do radicando. Por exemplo, ó, raiz cúbica de 2 na terceira. Eu vou cancelar, simplificar o 3 com 3, vai ficar só 2. Barbadinha. Olha o B. Ó. Raiz quadrada de 5 ao quadrado. Como aqui também é 2, vai simplificar com aquele 2, ficando 5. Tá? C. Ó, raiz cúbica de 27. Bom, aqui, claro, a raiz cúbica de 27 a gente sabe que é 3, né? Porque 3 na terceira é 27. Aí como é que a gente usa essa propriedade? Ó? Vamos decompor o 27 em fatores primos, né? Então 27 é 3 na terceira. Aí eu vou simplificar o 3 com o 3 aqui, né? Vai ficar 3, somente a base. Tá? Isso aqui já é uma indicação, tá? Futuramente, quando a gente quiser calcular algumas raízes mais complicadas, assim, a gente fatora o radicando aqui e verifica, né, os fatores que têm expoente igual ao índice, que a gente pode cancelar e tirar para fora do radical. Tá? Propriedade 4. Raiz enésima da raiz pésima de A. Tá? Tipo potência de potência, só que é o que é uma raiz de uma raiz. Então eu vou conservar aquela base A
e escrevê-lo dentro de um radical cujo índice é igual ao produto dos radicandos aqui. Então, vou ficar uma raiz em que o índice é o produto n por p, ó, do A. Tá? Barbadinha, por exemplo, A, ó, raiz cúbica da raiz quarta de 2. 3 vezes 4 aqui é 12, então vai ficar a raiz 12ª de 2. Exemplo B, ó, tá? Raiz quadrada, aqui tem o 2, da raiz cúbica da raiz quinta de x. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, vai ficar a raiz 30ª do x. Barbadinha. Quinta propriedade, raiz enésima de A na P. Essa aqui é aquela equivalente, né, à potência de expoente fracionário. Então, se eu tenho uma raiz enésima de A na P, eu posso escrever na forma de potência dividindo o expoente do radicando pelo índice do radical. Então, ao contrário da propriedade da potência. Então, eu disse ali que às vezes eu preciso transformar a forma de radical para a forma de potenciação, para trabalhar melhor aqui com esse número aqui. Então, por exemplo, ó, raiz cúbica de 2 na quarta é a mesma coisa que 2 elevado a 4 terços, ó, 4 dividido por 3. B, a raiz quadrada de x na quinta, então vai ser x elevado a 5 dividido por 2, porque aqui o índice é 2. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário. Tá? Barbadinho.